Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa cidade grande e moderna, onde arranha-céus se elevavam como gigantes de vidro e aço, o barulho não parava nunca. O barulho dos carros, o murmúrio incessante dos transeuntes, as sirenes distantes, tudo isso formava o pano de fundo de uma vida agitada, muitas vezes acelerada demais para os fracos de coração. No entanto, no centro dessa agitação urbana, estava um homem cuja presença, embora discreta, carregava um peso enorme. Henry Lambert. Aos 52 anos, Henry acumulara uma fortuna colossal. Herdeiro de uma dinastia de empreendedores, construiu com sucesso diversos negócios em áreas tão diversas quanto tecnologia, energia renovável e filantropia. No entanto, apesar desse sucesso evidente, Henry optara por nunca brilhar sob os holofotes. Nem uma única entrevista, nem uma foto em revistas de celebridades, nem um único discurso diante de multidões. Ele preferia os bastidores, onde ninguém estava observando. Essa invisibilidade voluntária lhe permitiu permanecer fiel ao que realmente importava para ele, a causa das crianças doentes. Durante 20 anos, sem nunca revelar nada à imprensa ou aos seus associados, Henry financiou um hospital pediátrico chamado Espoir des Petits. Este centro, situado numa zona modesta da cidade, era um refúgio de paz para crianças com doenças graves, muitas vezes raras, que necessitavam de cuidados caros e especializados. Mas, para além do aspecto médico, o Espoir des Petits era também um lugar de esperança, sorrisos e humanidade. Henry não se limitava a assinar cheques em seu luxuoso escritório. Ele vinha regularmente, muitas vezes incógnito, sem avisar ninguém, observando as crianças em suas lutas diárias. Ele ouvia suas histórias, seus medos, seus sonhos. Às vezes compartilhava um momento, uma palavra, um olhar com aqueles que mais precisavam de atenção. Para ele, era um compromisso profundo, uma missão silenciosa que carregava no fundo da alma. Numa manhã de outono, enquanto a brisa fresca fazia as folhas douradas dançarem nas calçadas, Henry entrou novamente no hospital. Os corredores estavam banhados por uma luz suave filtrada pelas grandes janelas, o silêncio quebrado pelo riso tímido das crianças e pelos passos apressados das enfermeiras. Henry parou perto de uma sala de espera onde uma garotinha aguardava sozinha, sentada em uma cadeira um pouco grande demais para ela. Seus cabelos castanhos estavam presos em tranças, e seus olhos, com um brilho profundo, pareciam refletir tanto a fragilidade quanto a força de uma pequena guerreira. Apesar da doença enfraquecer seu corpo, Leah transbordava energia e uma inocência de cortar o coração. A menina brincava delicadamente com um cachorrinho de pelúcia, acariciando seu pelo desgastado como se quisesse acalmar o próprio coração. Henry olhou para ela por um instante, o rosto suavizado por um sorriso sincero. Então, movido por um impulso natural, ajoelhou-se delicadamente ao lado dela. "Olá, meu nome é Henry. E qual é o seu nome?" perguntou ele em voz baixa. O olhar de Leah se ergueu, encontrando o de Henry com uma intensidade incomum para uma criança da sua idade. Seu rosto se iluminou com uma seriedade surpreendente, e ela disse, em um tom firme mas inocente: "Eu conheço você. Sua foto está na carteira do papai." Henry sentiu o coração disparar. Pescou, tentando entender. "A carteira do seu pai." Ele repetiu suavemente, quase como se quisesse ter certeza de que tinha ouvido corretamente. "Sim," respondeu ela sem hesitar. "Meu pai se chama Jean. Ele é mecânico. Ele diz que graças a você, tem uma chance de viver. Ele está guardando sua foto para nunca esquecer." Os olhos de Henry se encheram de emoção. Uma poderosa mistura de surpresa, orgulho e gratidão o inundou. Ele nunca imaginou que seu rosto seria preservado como um talismã, um símbolo de esperança no bolso de um homem humilde. Este momento, simples e puro, cristalizou para ele o pleno significado de sua luta silenciosa. Henry pediu para conhecer Jean, e a equipe do hospital concordou imediatamente, ciente da importância da visita. Eles o levaram a um apartamento pequeno e modesto, localizado em um bairro operário a poucos quarteirões de distância. O prédio carregava as marcas do tempo, com suas paredes levemente desbotadas e degraus de concreto desgastados pelos anos, mas através da janela entreaberta, era possível sentir o aconchego de um lar onde o amor reinava apesar das dificuldades. Henry entrou cumprimentando gentilmente Jean, que o aguardava em uma sala de estar simples porém limpa. Jean era um homem com o rosto marcado pelo trabalho e pelas dificuldades. Suas mãos calejadas testemunhando anos passados manuseando ferramentas e consertando carros em uma oficina empoeirada.
Mas seus olhos eram infinitamente gentis e carregavam a força silenciosa daqueles que, apesar dos golpes do destino, nunca se deixam abater. Houve um silêncio emocionado na sala. Jean falou com a voz trêmula, como se cada palavra lhe custasse. Eu queria te agradecer, Henry. Você não tem ideia do que fez pela minha filha. Sem a sua ajuda, não sei onde estaríamos hoje. Henry sentiu o coração apertar. Essas palavras, simples e verdadeiras, lhe deram a dimensão completa do peso do seu compromisso. Não se tratava apenas de dinheiro ou negócios, mas de vidas humanas, sonhos frágeis. Jean, murmurou Henry, segurando uma foto Polaroid tirada durante minha última visita a Léa, guarde-a perto do seu coração. Jean pegou a foto, com os dedos trêmulos, como se estivesse segurando um tesouro inestimável. Colocou-a cuidadosamente sobre a mesa com o olhar fixo nela por um instante, e então se levantou para apertar a mão de Henry com força contida, cheio de gratidão. Nos dias que se seguiram, Henry não se contentou com essas visitas fugazes. Ele voltava regularmente ao hospital, buscando entender as histórias dessas famílias e proporcionar-lhes uma presença reconfortante. Trocou palavras com Léa, Jean e outros pais, compartilhando suas esperanças, seus medos e suas lutas diárias. Ele então descobriu a complexidade dessas vidas suspensas entre a doença e a esperança, entre o sofrimento e a força. Viu o medo nos olhos das crianças, mas também sua incrível resiliência, a determinação de suas famílias em nunca desistir. Certa noite, enquanto as luzes do hospital se apagavam lentamente, Henry sentou-se ao lado da cama de Léa. Apesar do cansaço, a menina encontrou forças para lhe fazer uma pergunta que o tocou profundamente. E Henry, por que você está ajudando crianças sem que elas saibam de você? Henry sorriu suavemente, mas seu olhar tornou-se sério, quase solene. Porque toda criança merece sonhar, crescer, viver, Léa. Porque se eu tiver a chance de ajudar, então é meu dever. A menina assentiu seriamente, como se entendesse melhor do que muitos adultos. Nessa simples troca de palavras, Henry encontrou a confirmação de que sua luta silenciosa carregava um significado profundo. Que seus gestos discretos estavam semeando sementes de esperança onde a vida parecia frágil. Um dia, enquanto o nome de Henry Lambert permanecia um segredo bem guardado, o jornalista local do jornal, O Diário da Cidade, ouviu falar desse homem discreto que financiava discretamente um centro pediátrico famoso por seus milagres. Intrigada com a lenda urbana, ela decidiu conduzir sua própria investigação. Ao longo de sua pesquisa, ela conheceu médicos, enfermeiros e principalmente famílias de crianças atendidas no Espoir des Petits. Todos falavam com admiração e emoção de um benfeitor desconhecido que havia mudado suas vidas sem nunca pedir nada em troca. Guiada por seus testemunhos, ela finalmente encontrou Henry. Ela o encontrou em uma sala de espera, sentado discretamente no fundo, observando com ternura um grupo de crianças brincando. Sua simplicidade, sua humildade e, acima de tudo, a sinceridade de seu compromisso impressionaram profundamente a jornalista. Ela escreveu um retrato comovente, revelando ao público em geral a história de um homem que dedicou sua fortuna não à extravagância, mas a restaurar a vida e a esperança. A publicação rapidamente circulou pela cidade. As redes sociais enlouqueceram, emissoras de TV locais queriam entrevistá-lo e os convites choveram. Henry, até então um homem nas sombras, tornou-se uma figura reconhecida e aplaudida em poucos dias. Apareceu na televisão, compartilhou sua história e inspirou milhares de pessoas. Mas apesar dessa notoriedade repentina, para ele, a verdadeira vitória estava em outro lugar, nos sorrisos sinceros de crianças como Léa, na luz restaurada em seus olhos. Poucos meses depois, quando Léa recuperava as forças e estava quase curada, Henry foi visitá-la no hospital. Encontrou a menininha sentada perto da janela, com os cabelos despenteados pela brisa suave e os olhos brilhando de travessura e vida. Sabe, Léa, disse ele suavemente, sentando-se ao lado dela, graças a você, entendo ainda melhor porque faço o que faço. A menina, como se tivesse sido tocada no coração, estendeu sua frágil mãozinha. Eu prometo a você, Henry, declarou ela com uma determinação infantil, quando eu crescer, serei como você. Darei esperança a quem precisa. Henry sentiu seu coração se encher de pura emoção, uma mistura de amor, orgulho e humildade. E eu, Léa, respondeu ele, apertando-lhe a mão gentilmente, ficarei orgulhoso de você. Muito orgulhoso. Naquele momento suspenso, dentro das paredes de um centro onde a vida muitas vezes vacilara, uma verdade luminosa emergiu. Às vezes, os maiores milagres não fazem barulho. Escondem-se na descrição, em gestos invisíveis, naquele amor silencioso que atravessa eras e vidas. Uma simples foto na carteira, um olhar trocado, um sopro de esperança compartilhada.
podem se tornar símbolos poderosos de um vínculo inquebrável entre um homem e uma família. A história de Henri Lé nos lembra que a verdadeira riqueza não é medida em milhões nem em títulos, mas em atos do coração, aqueles gestos que mudam o mundo, uma criança de cada vez.